Boa noite a todos. Meu colega Dr. Tiago Galvão, obrigada pela presença. Jason Cagliari também, muito obrigada. Éder Luiz. Minha colega da Templo Jurídico, doutora Francesca. Obrigada pela presença de todos. Em instantes, então, estaremos iniciando a live com o Dr. Kleber Dalla Coleta. Nosso tema hoje será as relações trabalhistas e a insegurança jurídica atual. Vamos tratar da mudança das normas trabalhistas em período de coronavírus. Vamos aguardar aqui a solicitação do Dr. Kleber. Boa noite a todos. Meu colega Paulo Cordeiro também presente. Boa noite, Dr. Kleber. Boa noite, doutora Flaviana. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Tudo bom. bom? Eu tô na posição correta, porque no meu celular aqui eu tô de lado. Ah, tá. Tá de lado a tua tela aqui. Tá, então peraí que eu vou ter que mudar aqui. É. Melhorou? Agora sim. Melhorou. Agora Assim, estamos na mesma posição. perfeito, perfeito. Bom, inicialmente, então, agradecendo em nome da Templo Jurídico o teu aceite para estar conosco essa noite, né? A fim de esclarecer, né, para nós, todos que estamos assistindo, colegas advogados, público em geral, a respeito das mudanças na legislação trabalhista nesse período de coronavírus, né? Sabemos que é um tempo delicado para a nossa economia, né? Além da crise sanitária, estamos com crise nas relações de trabalho, no fluxo de caixa das empresas. Então, o objetivo hoje é debatermos acerca desses temas. Então, agradeço o teu aceite, a tua disponibilidade. Desde já agradeço também a todos que estão nos acompanhando. Convido a todos para que fiquem conosco até o final. Será uma live muito interativa, então fiquem à vontade para fazer perguntas também. Então, vou iniciar apresentando o currículo hoje do nosso convidado, Dr. Kleber Dalla Coleta, advogado trabalhista, ex-presidente da OAB, subseção de Bento Gonçalves, julgador do Tribunal de Ética da OAB do Rio Grande do Sul, é pós-graduado em Direito Empresarial, Direito e Processo do Trabalho, professor, autor de diversos livros jurídicos. Então, seja muito bem-vindo. E para iniciar, então, essa live, Dr. Kleber, né, vamos começar com as MPs, né? Estamos num período de edição de diversas MPs, exatamente pelo fluxo, né? Na mudança do nosso cotidiano, então isso vai em diversas áreas do direito, na trabalhista não poderia ser diferente, né? Temos aí as principais, a MP 927, a 936 e a 946. Então eu queria que tu começasse explicando, basicamente, quais foram as principais alterações nos vínculos trabalhistas em decorrência dessas legislações. Bom, doutora Flaviana, primeiro eu não posso me furtar de estar presente aqui e parabenizar você e as colegas, a Grace e a doutora Francesca, por esse trabalho que estão fazendo junto ao Templo Jurídico, num momento tão difícil que as redes sociais acabam aproximando, porque a necessidade de isolamento nos afasta, mas as redes sociais conseguem nos trazer uma proximidade. Eu acho de extrema relevância o trabalho, eu tenho acompanhado desde o início, e eu acho de extrema relevância o trabalho que você tem feito. Fica minha homenagem, meu mais sincero parabéns para vocês, né? Obrigada. E eu espero poder contribuir com alguma coisa aqui, né? Bom, a situação do decreto de calamidade vem de março, né? E desde março a gente tem vivido num momento de extrema insegurança jurídica, ao meu entender. Deixamos de legislar relações importantes, relações que envolvem uma das situações mais conflitantes no mundo jurídico, no nosso país e no mundo, que é a relação capital e trabalho. Passamos a legislá-la por medidas provisórias, que é o que o nome diz, tem um caráter de provisoriedade e que dependem de uma futura edição na forma da lei. Isso vai gerar inúmeros problemas que a gente não visualiza eles somente agora. Nós teremos problemas que vão nos acompanhar em decorrência dessa quantidade de modificações
vão nos acompanhar ao longo de talvez alguns anos ainda. Por que eu digo isso? Nós tivemos na primeira medida provisória de relevância para o direito do trabalho, a 926, nós tivemos a questão, a 927, desculpa, a questão dos contratos de trabalho com a possibilidade de enviar os trabalhadores para uma qualificação, e essa medida, e aí suspender o contrato sem pagamento de salários, né? Uhum. Essa medida provisória saiu numa segunda-feira no Diário Oficial, e às 3 horas da tarde o nosso presidente simplesmente pelo Twitter revogou o artigo mais polêmico dela. Então, nessa ideia, a gente já começa a imaginar a série de problemas que nós vamos enfrentar em razão dessas medidas provisórias. O direito do trabalho não é segredo para ninguém, ele vem enfrentando uma flexibilização desde a reforma trabalhista ainda do governo Temer. Essa medida provisória, ela busca, sim, as medidas provisórias, elas buscam tentar assegurar um mínimo de direitos aos trabalhadores, mas também a manutenção do empresário. Porque a gente não pode imaginar que vão ter relações de emprego se nós não tivermos empresas num momento muito longo. Só que é uma sequência de atrapalhadas que vem acontecendo que acabam nos prejudicando e nos dando alguma insegurança mesmo. A primeira medida, ela tratava, a medida provisória 927, ela tratava de medidas que visavam, então, o enfrentamento do estado de calamidade, né? E lá, então, o que aconteceu? Se sugeriu que os empresários colocassem seus empregados em teletrabalho, em regime de teletrabalho, trabalho remoto, né? O trabalho, como a determinação era fique em casa, das suas casas, né? Possibilitou a questão da antecipação de férias para aqueles empregados que, mesmo os que não tivessem direito ainda às férias, poderia haver a antecipação das férias que estariam por vir. A questão das férias coletivas, também bem interessante, várias empresas acabaram entrando no sistema de férias coletivas, né? E a questão do aproveitamento de feriados, que não fossem feriados religiosos, mas feriados futuros, para poder depois fazer uma compensação. Sugeriu, e aí acho que bastante empregadores, bastante empresas entraram no sistema de banco de horas, algumas que não tinham passaram a adotar, para poder se compensar dessas horas que nós estávamos praticamente impedidos de sair na rua, né? Além de criar a possibilidade do saque lá do FGTS, que depois foi aperfeiçoada na medida 936. O artigo polêmico, que era esse da suspensão e a qualificação do empregado, ele acabou sendo revogado. Essa medida provisória ela entrou em vigor no dia 22 de março de 2020 e até então ela encontra-se em vigor no que as medidas provisórias posteriores não a revogaram. O que acontece é que, nessas questões todas, a mudança fundamental para atender o estado de insegurança, de calamidade que nós estamos ainda, né? Se reduziram todos os prazos para 48 horas. Então, se exigia o quê? Que o empregador desse um aviso de 48 horas para fazer alguma alteração, alguma antecipação ao contrato. E aí começam a surgir as dúvidas, porque a vigência foi de 22 de março, mas a determinação e que foi levado a cabo na própria justiça, a gente pode perceber, a suspensão dos prazos se deu dia 19. E ali já tinha um regramento muito forte para que as pessoas ficassem em suas casas. Então, tem muitas empresas que concederam férias, tiveram que respeitar o período de 48 horas a partir do dia 22, mas os empregados já estavam dispensados desde o dia 18. E uma colega me liga para tirar uma dúvida. Kleber, o que eu faço? Eles perderam uma semana. Eu disse, olha, tu vai ter que olhar a data que tu concedeu e dali tu vai ter que ver qual que é o regramento que está valendo. E aí ela me pergunta, tá, mas é seguro isso? Eu disse, não é seguro. Não é seguro.
de regra, as nossas medidas provisórias têm a provisoriedade por 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. A Uhum. partir desses 120 dias, ou ela é transformada em lei, Uhum. ou a gente passa para um segundo momento, que é editar um decreto que regulamente como é que a gente volta ao normal com as questões anteriores. Exatamente. A situação política do Brasil me permite concluir que algumas dessas medidas provisórias não vão ser aprovadas pelo Congresso. Por simples motivo que o presidente decidiu brigar com o Congresso e ele não tem nem não vou dizer nem a igualdade, ele tem a minoria do Congresso hoje. Uhum. E a nosso histórico de medidas provisórias de 2 anos para cá, eles não têm tido decreto regulamentatório na sua maioria, né? Então, a medida provisória deu uma acalmada, mas não resolveu o grande problema pelo menos no meu entender, do pequeno e do médio empresário. Porque para Exatamente. uma empresa grande, vou colocar alguns funcionários, dependendo do segmento em teletrabalho, tranquilo. Fazer banco de horas, sim, vai ter produção para depois. Mas eu fico pensando no armazém da esquina, que trabalha o esposo, a esposa e tem um funcionário. É, Como é que faz essa recomposição depois com o horário, o banco de horas? Fica muito difícil, né? é inviável. Eu acho que esse foi uma das pequenas, mas eram medidas emergenciais. Também não sou nenhum doido de chegar aqui e dizer, não tinha que ter feito nada porque ia gerar uma instabilidade. Não. Se precisava dar uma resposta para a sociedade que estava realmente apavorada, né? E Uhum. aí, com um pouquinho mais de especificidade de melhorias, vem então a MP mais adiante, a 936, né? A 936, então, ela cria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Tá? E aí, sim, vem 3 sugestões aqui que me parecem que aí o governo mudou a sua orientação. Por que eu digo governo? Porque na primeira medida, e aí tu me permite fazer uma certa brincadeira, né? Parecia que o governo estava fazendo o seguinte: ele botou a bola no meio do campo e disse para os empresários e empregados: vocês se virem. Eu não vou me meter nisso aqui. Vocês deem um jeito aí que vocês vão fazer. A medida 936, o governo começa a vir e cortar na própria carne e criar Uhum. benefícios aonde sim, aonde ele também participa da conta. Que me parece Sim, que é a grande justiça que tem que ter. Uma é situação necessário. diferente para todos. Se o governo não entrar e dividir a conta com nós estamos simplesmente acéfalos e sem ninguém que nos governe, né? Então ele criou o pagamento no benefício, né? Aquele benefício que o pessoal É. agora está reclamando que tem algumas dificuldades de acessar ele, né? Uhum. A redução da jornada e do salário e a suspensão do contrato de trabalho. São as 3 figuras que vieram para tentar contornar. Conheço diversos empresários que tomaram essa iniciativa de suspender o contrato de trabalho. Tá? Uhum. A suspensão do contrato de trabalho, 60 dias, o empregado se afasta do emprego e ele passa a receber um valor equivalente ao seguro-desemprego. Uhum. Garantia que o governo fez que isso aí não fosse só uma situação paliativa e o empresário depois lavasse as mãos, criou uma estabilidade no emprego pelo mesmo período. Ou seja, superados 60 dias, o empregado volta para a empresa e ele tem 2 meses de estabilidade, ele não pode ser mandado embora. Com isso que a É, gente prorrogou praticamente os contratos por mais 60 dias, por mais 120 dias, mais 4 meses, essa situação soluciona. uhum. A redução da jornada. Óbvio, né? O empregado ele vai sofrer um decréscimo aqui, porque o limite do benefício que ele vai receber é o teto do seguro-desemprego, que na maior Isso. parte das vezes é inferior ao que ele vinha recebendo no contrato. Mas é Uhum. a forma que se encontrou de tentar assegurar o emprego daqueles. Porque a gente tem ouvido falar muito que aqui é um momento de bom senso, né? Todo mundo tem que ter É. um pouco de bom senso. Eu tenho muito, eu tenho muito medo aqui quando a gente fala em bom senso, porque de um lado nós temos alguém que está sangrando e podendo perder o seu meio de prover
a sua família, a família de centenas de trabalhadores, que é o empresário, e do outro lado nós temos uma pessoa que talvez esteja passando fome em casa. Então, o Nesse bom momento, senso, ele... Desculpa? nesse momento é difícil, né? Nós chegarmos a uma conclusão. Quem sai mais prejudicado, né, em relação Não, a essas MPs, esse momento, o empregador ou o empregado? Ambos, né? eu Ambos, fiquei, todos eu saem fiquei, prejudicados. com certeza, não tenho dúvida nenhuma, e eu fiquei muito ansioso, porque se falava tanto em bom senso, e eu acho difícil o bom senso, como eu disse, entrar naquele que pode perder seu negócio e aquele que está passando fome, que eu estava ansioso realmente por ver alguma forma que o governo pudesse vir. Eu, particularmente, acho que aqui eles poderiam ter feito alguma coisa antes ainda, que era Sim, simplesmente reduzir a tributação sobre a folha a 50%. Antes ainda dessa situação de empurrar o seguro-desemprego para as pessoas, talvez a situação de se vir e se reduzir a tributação da folha. Era uhum, uma solução que, se eu fosse político, eu teria proposto. Bom, mas aí, voltando então aqui ao tema da 936, nós temos a redução da jornada. Né? A redução da jornada, ela criou um pequeno problema, que ele é pequeno para a gente falar, mas ele é sério depois e grande no momento da justiça. O que vai haver? Vai haver uma redução de 25%, 50% ou 70%, e essa redução, a proporção da redução, quem vai completar esse salário é o governo, através do programa do programa do seguro-desemprego. uhum. Qual é o primeiro problema que surge aqui? Nós vivemos num país onde a nossa aposentadoria não nos consegue nos manter. Ainda mais com Não, uma reforma, e eu estou falando com uma especialista, né? Que vai não vir mesmo. pode vir a prejudicar um pouquinho mais ainda as aposentadorias. O empregado que é aposentado e se mantém no mercado de trabalho, ele não vai ter direito à complementação. Ele tem pura e simplesmente a redução salarial, né? A Exatamente. redução de jornada também. As outras não, as outras vão ser completadas, mas o empregado não vai receber o mesmo que ele recebia, porque aquele percentual que foi reduzido é sobre uma base menor. Uhum. Atende o programa? Atende o programa. Vai conseguir manter o emprego? Talvez nas médias empresas pode ser um belo do auxílio, né? Só que o que acontece? A determinação de tudo isso aqui foi por negociação individual. Uhum. E todas as medidas provisórias, pelo menos a 926, a 936, se não me engano, elas abrem dizendo que são aplicadas desde que não venham a ferir a Constituição. O que Sim. aconteceu nisso aqui? Uma ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Porque a negociação envolve isso 3 dias depois de publicação da medida provisória. A negociação aqui, ela envolve o sindicato. E aqui eu preciso Uhum. fazer um parênteses. Nós temos uma reforma trabalhista que trouxe um empoderamento aos sindicatos, mas tentou cortar o meio de subsistência aos sindicatos, que foi a relativização da obrigatoriedade da contribuição sindical. Então, a gente já vem Uhum. de 2 anos do enfraquecimento do sindicato. A Constituição mantém a ideia de que o sindicato tem que estar envolvido nessas... Eu falo sindicato no termo genérico, mas nós estamos falando aqui de negociação coletiva, né? E a medida Uhum. provisória afasta isso. Sai a liminar, né, no STF. Eu não recordo agora se foi o Alexandre Mendes, mas eu estou com a decisão aqui. Não, foi o Ricardo Lewandowski, dizendo que não, que necessariamente após a negociação, pode-se fazer a negociação, mas depois tem que encaminhar para o sindicato, talvez para... e ainda dando um prazo. O sindicato tem 10 dias para se manifestar, se não se manifestar, ele concordou. Imagina a enxurrada, né, de pedidos que chegarão no sindicato para se manifestar. Haja 10 dias, desculpa, mas é E veja, difícil, né? sim, não, e veja bem, eu me propus a vir falar sobre a insegurança que isso tudo está criando para nós, operadores do direito. Recebi Uhum. no dia uma ligação. Bah, quem sabe, eu vou fazer essa redução, o que tu acha? Eu disse, segura.
Segura, porque eu já tenho uma experiência anterior do presidente revogando um artigo pelo Twitter. Não deu outra. 3 dias depois vem essa decisão do Lewandowski, surge um embargo declaratório, e aqui tem uma pequena modificação que é digna de crítica, né? A gente que atua no segmento jurídico sabe que quando os jogadores não querem nos dar uma resposta no embargo declaratório, eles dizem o quê? Que a gente está tentando rediscutir o mérito e que não é aquele o meio que deveria buscar a via recursal adequada. Aqui não. Aqui o ministro Lewandowski viu que a edição da liminar que ele deferiu ficou dúbia. E aí ele vem se esclarecer dizendo o seguinte, não tem dúvida nenhuma. Eu disse que só tem que comunicar, não depende da aprovação. Então, a gente tem, num pequeno aspecto de uma só das medidas provisórias, a gente tem a medida provisória, a liminar e o esclarecimento de quem deferiu a liminar para dizer que não era o que a gente estava interpretando. Exatamente. E aí eu questiono como é que a gente opera isso futuramente na demanda judicial. Porque isso aqui vai estourar na demanda judicial. Até a questão da própria estabilidade, né, que tu comentaste antes, né, da MP 936. Houve a redução da jornada, a redução do salário por 2 meses, há uma estabilidade de 2 meses subsequentes ao retorno do trabalho. Mas, né, logo abaixo dessa estipulação, ali no artigo 10º, no parágrafo 3º da mesma MP, ele diz, mas caso o empregador demita o funcionário, né, ele vai ter que pagar uma indenização. Sim. Então, vai gerar um conflito, porque certamente muitos funcionários, se pudessem escolher, optariam pela manutenção do emprego do que pela indenização, até porque a indenização ela tem percentuais progressivos, né? Ou seja, tu dá a estabilidade, mas logo abaixo tu diz que ela não é obrigatória. Se o empregador não observar, basta ele pagar uma indenização e o funcionário pode ser demitido, né? Então, não há essa segurança. Mais um motivo de insegurança jurídica, né? Como tu bem disseste, nós, operadores do direito, está complicado. Né? São MPs, dias, decretos. Claro. E a gente sabe que a gente está lidando com pessoas, né? Isso. E a gente presume a boa-fé, mas nem sempre há uma boa-fé. Eu hoje me colocava de tarde na seguinte situação. Daqui 6, 7 meses, o acordo ele é individual, por exemplo, na antecipação de férias, e daqui a pouco a gente vira receber uma pessoa que diga, não, eu fui obrigado a assinar. Ele disse, ou tu assina a antecipação, ou tu vai ser demitido. Coação. Olha a gama de problemas que isso aí vai criar e vai se resolver, infelizmente, como tudo na Justiça do Trabalho, não vai ter valor a prova documental. A gente vai ficar refém da prova oral. Né? Então, tem mais a situação que ela não é prevista nisso. Por quê? Porque não tem como tu prever a criatividade que as pessoas vão ter depois, ou agora, para driblar a pandemia, cometendo irregularidades, ou depois para tentar vir a oferir uma vantagem que talvez não tinha, né? Essa questão da redução do salarial com o decréscimo da jornada de trabalho, ela tem uma previsão por até 90 dias, só para fazer essa pequena correção, porque aí a estabilidade é por 90 dias, tá? Mas eu entendo que não que não vai suprir a situação que se colocam hoje os nossos empresários. Eu acho que é uma situação que não vai... muitos empresários estão dizendo, olha, eu ouvi isso do empresário, ele me disse o seguinte, olha, eu suspendi, estou trabalhando eu e minha esposa, mas eu não sei se eu vou conseguir manter os empregados quando eu voltar, porque reduziu o meu ganha-pão. E aí você vai colocar o problema. Como é que ele vai manter a estabilidade posterior? É uma decorrência lógica, né? Além dessa regulamentação trabalhista, deveria ter por parte do governo federal, governo estadual, a redução tributária dos empresários, como tu mencionaste antes. Assim, tu consegue, né, desafogar um pouco os empresários, que algumas tributações são bem elevadas, né, uma redução de ICMS, enfim, a contribuição sobre a folha de pagamento. Dessa forma, há um fluxo de caixa para, pelo menos, poder produzir alguma coisa nesse período e, quem sabe, manter os segurados depois. Aí fica o questionamento. Vamos supor que
houve a suspensão. Pega uma empresa com 100 empresários, né? Houve a suspensão do contrato de trabalho de 50 deles por 2 meses. Quando eles retornam, eles têm direito aos 2 meses de estabilidade. Mas aí a empresa pode alegar que não tem condições de manter, demite. Bom, incidiria a indenização, parágrafo 3º do artigo 10. Só que aí a empresa não tem dinheiro em caixa para pagar a indenização. Então o funcionário vai ingressar com uma demanda trabalhista. Mas quando ele vai receber? Nesse caso, a Justiça do Trabalho vai servir como vamos dizer assim, quase que um parcelamento para o empresário. Aquele conseguir se organizando, ele vai guardando dinheiro para depois tentar resolver. Vai ter essa função. E, infelizmente, eu ouvi já isso também de pessoas. Disse, não, eu vou fazendo conforme o governo vai me dando as oportunidades e depois eu vou ver o que acontece. E quer ver um exemplo muito simples de que essa medida provisória ela não vai ter efetividade? Agências de viagem. Nós estamos com todas as fronteiras fechadas. Como é que 60 dias há alguma previsão de alguma arrecadação para uma agência de viagem? Já está dando quase os 60 dias da primeira medida provisória e não tem previsão nenhuma. O presidente da Argentina está pensando em reabrir as fronteiras em setembro. Ele está pensando. Né? Pensando. Setembro, nós estamos falando do mês 9, nós estamos no mês 4, são 5 meses. A tendência é quebra. E agora na Argentina, assim como aqui, né? Começa o inverno, frio, a gente sabe que o frio prejudica a contaminação do vírus, então, dependendo de como estiver lá, arrisco a dizer que a Argentina é um dos países que só abre a fronteira a partir do próximo ano. Eles estão se resguardando, não adianta. Há um risco. Além todo esse ramo do turismo, da hotelaria, a questão dos hotéis, né? Muitas pessoas não estão remarcando as suas hospedagens, porque não há uma expectativa de hospedagem, certo? Elas querem os valores de volta. Muitas vezes, na maioria das vezes, esses valores já foram antecipados antes para pré-reserva e o hotel, inclusive, já gastou esses valores para manutenção do hotel. Não há esse dinheiro em caixa. Ao mesmo tempo, os hóspedes, como consumidores, têm o direito à restituição. Então, nesse momento, tu já acaba falindo um hotel, uma agência de viagens, enfim. Não, e é engraçado estar falando isso comigo, porque eu sou uma vítima disso. Eu e minha esposa tínhamos uma viagem marcada para Portugal, não temos mais previsão de como nós vamos ir, e nós cancelamos a viagem. Sim. E aí a empresa aérea vem e diz, olha, nós vamos devolver, porque a Agência Nacional de Aviação permitiu eles, nós vamos devolver em 1 ano os valores pagos. Agora a gente está lá tentando fazer a compreensão dos hotéis, né? Mas eu estou no meu cartão de crédito, está vindo todo mês o pagamento. E eu estou sem esse dinheiro, com a projeção de futuramente recebê-lo de volta. É uma dificuldade, mas, claro, isso foge um pouquinho do nosso tema. O foco aqui nosso é o direito do trabalho. Agora vamos colocar na situação daquele que eu sou um agente de viagens. Eu trabalho, eu não sou nem o patrão, eu tenho que trabalhar. Tu não consegue vender, tu não consegue orçar, tu não consegue cotar, tu não consegue fazer nada. Ele não tem atividade nenhuma nesse momento. Os próprios funcionários dos hotéis, né? Tem funcionários que eram funcionários de hotéis há mais de 15 anos, né? Funcionários bons, qualificados, hotéis grandes que chegavam a ter 200, 300 funcionários, tá ocorrendo demissão em massa, porque eles também não têm como manter. Então, aí, como é que tu vai prever que uma medida provisória vai resolver esse problema? Não vai. Eles vão ter que criar uma outra forma que não vai ser a medida provisória, porque eles não vão poder editar mais uma vez. Tá? E eu acho que vai fugir do executivo essa solução. Porque se a medida provisória vale até 120 dias, a gente já está cogitando que viagens vão demorar muito mais, não é os 120 dias que vão resolver. Se tu me permitir, para a gente continuar avançando, tem uma outra medida provisória que vem na sequência, que é a 946, né? A 946, ela tem uma situação bem diferente, porque ela extingue o PIS/PASEP, aquele benefício que, a grosso modo, as pessoas falam o 14º salário, né? E aqui eu já não te vejo um outro problema, porque tu tem aquela questão de que o PIS/PASEP foi criado por lei complementar,
mas na época não exigia um quórum porque é antes da Constituição, então seria lei ordinária. É uma discussão jurídica que talvez os nossos ouvintes, advogados, vão compreender, para os outros pode não interessar em nada. Mas vai ter que ter uma lei extinguindo isso depois. E se não extinguirem depois, se não houver a lei que convalide a medida provisória, o PIS/PASEP volta? Mas aí Quer dizer, como ficam os recursos que foram transferidos, né? o dinheiro foi todo transferido para o FGTS. Como é que fica esse dinheiro, né? Pelo menos a medida provisória usou a data limite onde começa a contagem de um novo ano de PIS/PASEP. Então nós vamos ter um ano ainda para discutir isso aqui. Mas é um problema criado pela medida 946. E para mim tem um problema muito mais grave na medida provisória 946, que é aquela autorização do saque dos 1.045, um salário mínimo do FGTS. Uhum. Primeiro, R$ 1.045 por pessoa. Eu entendo que não vai resolver o problema de ninguém. Essa medida provisória ela é de 7 de abril. Tá? Validade 60 dias, 7 de junho. R$ 1.045 por 60 dias não vai resolver o problema do trabalhador brasileiro. E se nós duplicarmos ela, porque eu vou falar logo na sequência que vai ser obrigada a renovação dessa medida provisória, senão ela vai ficar parecendo que foi só uma jogada política, por 120 dias, muito menos. R$ 1.045 não resolve absolutamente nada. Aqui sim poderia ser pensado, deixa tirar 1.045 de cada conta, ou 1.045 por mês. Aqueles trabalhadores mais antigos teriam um recurso para ajudar a prover suas famílias. Por que, que eu digo que é um problema muito grave aqui? Veja bem, e por que, que eu quis destacar a idade? A idade não, a data. Dia 7 de abril ela entrou em vigor. Ela vale por 60 dias. Como é que ela faz uma previsão de um saque no final de junho, que já daria praticamente 70 dias, 80 dias? E o detalhe é que ela mesmo prevê, né? Então, 7 de abril, vigência 7 de junho. Os recursos na própria MP diz que eles serão transferidos no dia 31 de maio, para o pagamento iniciar dia 15 de junho. Então, quando ela já essa começou... medida provisória em tese não estiver mais vigente, os recursos já foram transferidos. Não. E um detalhe, não precisa pagar se eles não renovarem ela. Porque aí já se foi a ordem do pagamento e a medida provisória, ela teve uma previsão de um prazo maior do que ela poderia ter. Então, exatamente. Isso pode dar uma confusão. Eu acho que não, acho que ela vai ser renovada, eu acho que sim, porque senão vai ficar muito claro que o objetivo era simplesmente utilizar valores pelo governo federal sem ter que comprovar a destinação através de licitações ou ou fugir do orçamento, das dotações do orçamento. Eu acho que não é esse o caminho. Mas, sim, isso aqui é um problema extremamente grave que os técnicos que editam essas legislações, eles têm que ter essa previsão. E aí vem um outro tópico que eu preciso discutir. Olha na mão de quem nós estamos. É complicado isso, porque tu lê a legislação e tu não sente segurança. E nós temos que orientar os clientes. Nós temos que orientar o empregado, a gente tem que orientar o empregador. E sempre vem aquela pergunta, tá, mas então eu estou seguro. Não. Não tem. Não tem. Nesse momento ninguém está. Nesse momento, eu acho que o advogado que chegar e disser, eu tenho certeza que vai ser assim, eu acho que ele não sabe o que está falando. E tem que desconfiar. Com certeza, em todas as áreas do direito. Tu pode chegar e dizer, olha, eu acho que esse é o melhor caminho nesse momento. Agora tu disser, não, vai lá que tá tranquilo, é isso. Não, não tá. Eu acho que não tem como estar tranquilo. Tá? E ainda aqui nós vamos ter a situação de que quando regredir, então, que vamos imaginar que ela seja renovada, a medida provisória 946, quando ela for renovada, ela vai ter mais de 60 dias. A partir disso, nós vamos, ou ela vira legislação, e aí vai ter que se enfrentar aquela discussão se a lei do PIS/PASEP é a lei complementar ou é a lei ordinária. Se for lei complementar, acabou. Não vai passar. Não vai, não tem como.
Ordinária ainda há uma chance. Ou então, pelo menos, que haja um decreto presidencial onde ele diga como é que vai ficar essa situação. Porque é uma situação extremamente complicada. Eu não sei se eu estou avançando muito rápido, e me Não, permite tá que ótimo, a gente tenha amizade claro, com para certeza. tanto, né? Hoje mesmo eu estava procurando aqui, porque a gente acaba tendo que ser meio doido e ficar olhando todo dia, né? As medidas Uhum. provisórias. Hoje mesmo eu vi que tem uma situação que talvez fuja um pouquinho do nosso tema aqui, mas ontem foi publicada a medida provisória 959, tá? Ela traz uma dispensa de licitação. Deixa eu fazer um merchan, porque quando eu falo demais, a goela, e aí vem a OAB, Escola Superior de Advocacia, da qual, enquanto presidente da OAB, tu me representava. É verdade. Estou tomando chá. Ao contrário do Jô Soares, que dizem que tomava uísque, né? É. Essa medida provisória, ela vai operacionalizar como é que vai se dar o saque desses benefícios emergenciais. Então, já de cara, já se foge de uma previsão de direito administrativo, né, que seria abrir uma licitação para ver quais vão ser os bancos, e o presidente já diz, ó, fica dispensada a licitação e é com a Caixa e com o Banco do Brasil. Me parece justo, são os bancos oficiais. Sim. Mas ela traz um detalhezinho importante e que eu sugiro que fique para uma próxima live do Templo Jurídico, que é um tema que o pessoal não está dando muita bola. Essa medida provisória, ela está prorrogando a vacatio legis da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Uhum. LGPD, né? Que ainda é um assunto novo, está engatinhando, teve uma vacatio legis um pouquinho longa para as empresas começarem a se adequar, né? A proteção dos dados dos clientes em empresas. Eu costumo sempre dar como exemplo no hospital. O hospital é um dos casos mais sérios, né? Os meus dados lá, de que formas eles são usados, para quem são transmitidos, né? E aí essa medida provisória, ela transfere a vacatio legis para 2021, dando um tempinho a mais. Eu só Uhum. quis trazer isso porque falava do regramento, uma medida provisória de ontem, fala do regramento do saque, que a gente falou ali no início da live, né? Mas ela traz esse detalhe importante, que é a prorrogação da vacácio para o dia 13 de maio de 2021. Nós não vamos Uhum. escapar disso. Os empresários não vão se escapar dessa adequação. Tá? Isso vai ser meio que o e-social moderno agora, né? Nós tivemos toda aquela corrida para entender o que era o e-social e agora entra, então, uma situação de proteção de dados. Uhum. Essa medida provisória, ela vem e faz essa prorrogação porque entenderam que agora não é momento de ficar pensando nisso. Temos problemas mais sérios, né? É. E eu vou entregar aqui, vou nos entregar. Hoje de tarde, eu e a doutora Flaviana conversávamos sobre algumas situações e a doutora Flaviana já me trouxe uma decisão do STF, que eu fiquei sabendo por ti, até porque é uma decisão de ontem, às 18 horas da tarde, foi publicada no CNN Nacional, que é Isso. uma das questões lá da primeira. Talvez a gente. Eu não quis falar lá no início, porque eu ia trazer essa decisão no fim. Sim, bem Voltando, polêmico. me propus a falar contigo sobre a insegurança e do que Uhum. vai vir daqui para frente. E aí a gente tem uma decisão a respeito da medida provisória 927, que é aquela lá de março, que ela meio que suspende os efeitos de uma situação que eu já achava absurda, que era o regramento de dizer, em tese, o Covid-19 não é acidente de trabalho, a não ser que o empregado comprove a relação com o seu trabalho. O ministro foi Alexandre Mendes, né? Alexandre Moraes. Alexandre Mendes é o perito da Justiça do Trabalho, meu amigo querido, se estiver assistindo, um abraço. O Alexandre de Moraes fez a suspensão
dessa parte da medida provisória, porque de fato é um absurdo, né? E, aliás, a provisória nem devia tratar disso. Ônus da prova, se é ou não é. Eu entendo a preocupação do governo. Qualquer um contaminado em qualquer instância poderia alegar que foi no trabalho e vir a ter a estabilidade por acidente de trabalho de 12 meses. Mas eu acho que essa é uma situação posterior. Claro. Eles não precisavam nem ter se imiscuído nesse momento. E ainda mais para, não vou dizer tirar um direito do trabalhador, mas imputar um ônus da prova que nesse momento não é dele. Principalmente nos profissionais da saúde, né? Sim, com certeza. A medida provisória até excluía os da saúde, dizia, né, mas um exemplo muito claro e que tem me atendido todo dia, em razão da necessidade de isolamento, eu almoço no escritório. E todo dia vem um motoboy, né? Hoje a profissão é chamada motoboy, trazer a minha alimentação aqui. Como é que eu vou dizer que esse aqui não está na linha de frente no risco de contaminação? Claro que ele está. Ele é o primeiro. Porque enquanto está todo mundo isolando em casa, ele está visitando todos esses isolados, né? Isso aí. Então, acho que aqui andou mal a medida provisória, 927, mas também não sei se a necessidade do STF vir e inferir nisso já era de agora, mas isso com certeza viria a dar problema posterior. Então, na verdade, já deu encaminhamento aqui, né? Vai ter que se ver cada caso, caso a caso, qual era a atividade, qual era a relação de exposição ao vírus, e aí sim, se identificar que havia um risco de exposição, o empregado vai ter direito sim ao afastamento, e se passar dos 15 dias, ele tem direito à estabilidade, né? E é interessante essa decisão do STF, né? Além da questão da comprovação, para ser caracterizada doença ocupacional, a comprovação de que a contaminação, o contágio teria ocorrido no ambiente de trabalho, essa decisão do STF, ela também ataca o artigo 31 da MP 927, que falava da suspensão da atuação dos fiscais do trabalho. Ou seja, que nesse momento, em tese, não seria necessário manter as fiscalizações do Ministério do Trabalho. Então, vem o STF e suspende esse dispositivo também, a fim de que as fiscalizações retomem, né? Não, então, e veja o absurdo. Polêmica. E veja o absurdo. Esse é o momento que o Ministério do Trabalho mais teria que estar fiscalizando. Não faz sentido nenhum tu deixar os fiscais do Ministério do Trabalho, que já tem um trabalho absurdo, são muito poucos fiscais para fiscalizar um país com dimensões continentais, né? E esse aqui é o momento eu concordo plenamente com a medida provisória onde ela diz, estão suspensos os exames periódicos que os empregados têm que fazer, mantido apenas o demissional, porque estão ocorrendo demissões. Agora, as fiscalizações, os programas de segurança do trabalhador, nesse momento, não tem como impedir a fiscalização, porque é nesse momento que todos os protocolos de segurança têm que ser modificados, têm que ser implantados e, sim, têm que ser fiscalizados. Precisa disso como forma de segurança, e aqui não é só para o trabalhador, é para o empresário também e para o futuro eventual resguardo de alguma ação de um empregado no futuro que vai dizer o seguinte, olha, o Ministério do Trabalho não fiscalizava, ele não fez nada. Ele colocou nós lá trabalhando exposto. Por isso, os mercados. Me parece que aqui na nossa região a gente está bem tranquilo quanto a isso, porque o pessoal é bem responsável. Tu vai no mercado, está todo mundo paramentado, eles já estão começando a usar aquela outra máscara plástica, que eu acho que traz até mais proteção, né? Isso. Mas eu fico imaginando em outros estados do Brasil, onde a cultura é diferente e que o pessoal não está levando ainda muito a sério o que está acontecendo. Isso vai virar tudo em demanda judicial, que não vai beneficiar ninguém. Haja produção de prova nos processos depois, né? E depois vão ver aquela piadinha, porque os únicos que ganharam com a pandemia foram os advogados. Não, não foram. Não foram, porque assim, ó, eu até acredito que vai haver um aumento da demanda de serviço para nós. Mas não vão ser ações como existiam antigamente, ações que eram grandes ações.
vai ser muita discussão de detalhezinhos, onde escapou aqui, escapou ali, né? Mas as vidas que podem vir a se perder, a gente não tem como recuperar. Essas não vão voltar nunca, né? Acho que, não sei se nós conseguimos abordar tudo. Eu não estou acompanhando o chat, porque eu estou de lente, de noite, meus olhos forçam um pouquinho mais, eu não estou conseguindo acompanhar se tem perguntas. Eu não sei se o sistema do tempo jurídico permite as colocações de perguntas, doutora Froviano. Eu vou dar uma olhadinha aqui também, porque eu tô com o celular no apoio aqui, vamos ver se eu localizo alguma pergunta, eu te passo. Enquanto isso, eu gostaria de trazer um último assunto aqui para o debate, né? Que é um dos assuntos que eu tenho ouvido muito questionamento, referente às mães, né? Com a suspensão das atividades escolares. As mães que são convocadas pela empresa para retornar ao trabalho, mas têm que cuidar dos seus filhos. Como fica essa situação? Esse é um problema bem grave. Aliás, porque assim, pelas medidas que estão sendo adotadas com base na execução aqui, na educação do Rio Grande do Sul, eu acho que um dos últimos segmentos que vai voltar à normalidade vão ser as escolas. Diversos pais de amigos meus estão passando por uma adequação de vida, onde eles entram no sistema, puxam atividades para as crianças, para elas fazerem em casa. Eu não sei se isso aí vai contar depois ou não como dia letivo, mas as crianças estão tendo atividades em casa. E aqui eu quero deixar bem registrada a minha posição, que eu acho que nesse aspecto essa pandemia pode servir para alguma coisa. As crianças estão se obrigando a ter a companhia dos pais para estudar em casa. E isso é um patrimônio que vai ficar com nós. Porque elas não vão simplesmente, quando voltar tudo ao normal, abandonar as práticas. Eu tenho visto em pessoas próximas a mim o acompanhamento das atividades, eles ficam do lado, as crianças estão se regrando de tal a tal hora, elas estudam. Então, eu acho que esse capital fica para a sociedade brasileira e teria que ter alguma coisa boa no meio de tanta tragédia. Sim. Mas a situação do retorno, ela vai depender de uma conversa empregador, e aqui talvez até com a intervenção do sindicato. Porque sabemos que isso pode gerar muitas demissões, né? A mãe não tem que deixar a criança, ela vai ficar em casa com a criança. E vai acabar sendo demitida. Muitas vezes. Tenho preocupação que venha as justas causas, né? Exatamente, abandono, trabalho, enfim, caracterizar abandono, então. E aí isso gera um problema, porque no judicial vem não vou tratar como desculpa, mas a razão do, eu fiquei em casa porque não tinha quem cuidasse do meu filho. E eu expliquei para o meu empregador. Bom, o motivo é justo ou não é justo? A gente sabe que tem uma flexibilização, porque na justa causa o ônus da prova é do empresário, não é do empregado. Sim. E há sim uma mitigação, essa flexibilização, há uma mitigação das causas e dos efeitos na justa causa. Então, isso é um problema que vai demandar, sim, o encontro. E aí sim eu diria, o bom senso. Com certeza. Aqui, sim, o bom senso vai ter que passar por cima de tudo. Porque é uma situação que não é criada nem pelo empresário e muito menos pelo empregado. E o governo ainda, o poder público ainda tem a saída e disse, olha, ou eu fazia isso ou morria todo mundo. Então, todo mundo está numa situação de que não vai ter jeito. E é o melhor caminho, vai ser, a partir de agora, sentar e conversar. Eu não consigo ver de outra forma que não seja as pessoas buscarem o entendimento. É um momento que, mais do que nunca, a interpretação jurídica, a interpretação das leis, das medidas provisórias, elas têm que ser feitas com base no caráter humanitário, né? Não tem como. Se nós formos levar ao pé da letra, interpretar a letra fria da lei, vai haver prejuízo para ambas as partes, tanto para o empregador, principalmente para o empregado, nesses casos, né, específicos, que elas têm que ficar com os filhos em casa. Então, fica entre
é uma espada, se tu ficar, tu te fere. Se tu sair, tu te fere também. É complicado. Mas eu sou um otimista por natureza, sempre fui e sou feliz sendo otimista. Eu ainda prefiro, nesse momento, me focar no patrimônio que fica dessas crianças em casa, com Isso pais, mesmo. claro. Estou falando com pais mesmo, pais atuantes, que acompanham o crescimento de seus filhos. Eu acho que essa bagagem pode alterar, inclusive, o sistema cultural do Brasil. Próxima E geração. é nesse foco que eu prefiro ir. Mas, É, sim, é um problema que não vai ter. Talvez venha uma medida provisória futura. é. Porque Regulamentando. quando passar pelo menos os 90 dias que foram previstos até agora para redução, vamos dizer assim, eles vão ter que pensar em outras medidas se nós não tivermos voltado ao normal. E aqui, Uhum, voltando a ser otimista ao extremo, a gente sabe que, pelo menos eu fiz 2 leituras semana passada, na Alemanha, nós temos 2 laboratórios que passaram a testar uma vacina. Depois que uhum. ela passou por todo o protocolo de testes, passaram a testar em humanos. E eu estou em casa todas as noites rezando para que dê certo, porque a única forma que a gente tem de erradicar isso, o isolamento, ele impede que nós tenhamos o colapso do sistema de saúde, mas ele não Isso. vai impedir o alastramento da pandemia. Agora, a Infelizmente. vacina, sim. A vacina vai nos dar o basta que a gente precisa. É nesse Então, sentido. Nesse sentido, eu depois, li também a respeito dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sim. também está desenvolvendo uma vacina que já está em testes em humanos. Parece que em alguns já deu até um resultado positivo, né? Favorável na cura do coronavírus. Então, todos aguardamos ansiosos por esse momento. Eu brinquei com a Elisa em casa, que eu disse, olha, nós podíamos mudar nossa viagem para a Alemanha e se oferecer para testar a vacina, né? Porque uma vacina mal não vai fazer, o máximo que pode acontecer é ela não ter efeito nenhum. Mas seria bem interessante, né? Em vez do nosso querido presidente ficar falando sobre a cloroquina, que é um remédio para curar o efeito e não a causa, e que ele traz problemas de saúde, porque ele tem efeitos colaterais, né? Então, eu acho que parece que a gente não quer sair do terceiro mundo, a gente quer continuar sendo da periferia do planeta Terra, né? A gente trata o efeito, quando a gente poderia estar buscando a causa. Foi É, no Brasil que bateu o recorde do diagnóstico do DNA do vírus, logo lá no início, né? Foi um laboratório brasileiro que conseguiu fazer toda a sequência de DNA do vírus. Pô, mas como é que a coisa não avança aqui? Se os caras foram os primeiros a conseguir atingir isso. Eu fico muito triste ouvindo isso e pensando, mas onde é que a gente está vivendo? Os caras avançam na pesquisa até determinado, aí param e o mundo toma conta do nosso estudo. Eu acho muito estranho isso. é. Bom, já são. Faltam alguns minutos aqui para encerrar nossa live. Quando fecha uma hora, o Instagram também ele encerra por conta. Também sei que tu tem teus compromissos aí para a advocacia, embora nós estejamos trabalhando home office, né? Nós estamos com uma rotina bem puxada, né? Vejo os colegas Sim. em várias áreas, na área criminal, área trabalhista, área previdenciária. Todos os dias saem decretos, portarias, muitas vezes 2 no mesmo dia, regulamentando a mesma situação, mudando a regulamentação, além dos atendimentos dos clientes via online e tudo mais, alguns prazos, então vou te deixar trabalhar também, né? Em nome da Templo Jurídico, eu quero te agradecer mais uma vez por ter estado conosco hoje. Tá? Muito obrigada pelos teus compartilhar conosco teu conhecimento nessa área trabalhista aí. Agradeço também a todos os nossos espectadores hoje, vários colegas advogados aí. Desculpa não poder mandar um abraço para todos em específico, né? Mas a gente vai conversando, acompanhando a tela vai subindo, então muitas vezes não dá para acompanhar em tempo real. Mas se alguém tiver algum outro questionamento, nós nos colocamos à disposição. Acredito que o Dr. Kleber também pode enviar no privado para nós, né? A gente Sim, responde não, aí algum perfeito. questionamento. Eu Agradecemos a tua precisava fazer se tu me permitir, doutora, fazer Claro. um pequeno, porque na verdade me atrasou muito o convite para falar hoje aqui, e ainda mais quando em algum determinado momento tu colocou que seria uma live em homenagem ao Dia do Trabalho, que é amanhã. Isso. Muitos tratam como o Dia do Trabalhador, eu, de uns anos para cá, eu trato como o Dia do Trabalho,
porque penso que é injusta a ponderação de se fazer homenagem só ao trabalhador, mas assim temos que também homenagear aquele que proporciona o trabalho. E na busca do entendimento de por que o Dia do Trabalho, cheguei à raiz histórica do momento. E em 1886, em Chicago, houve um movimento que foi, poderíamos chamar de uma greve ou de uma parada das indústrias em Chicago, e os empregados foram para a rua, desculpa. E de forma, no século XXI, muito absurda, eles foram buscar benefícios, porque eram tratados de forma muito rígida na época e quase com direito mínimo trabalhista, e a principal busca deles era a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas. Por que eu trago essa reflexão? Porque eu acho que amanhã não é só um dia de não ir trabalhar, amanhã não é só um dia de ficar em casa com a família, não, amanhã é um dia também de pensar o quanto essas pessoas lutaram lá atrás, onde nós tínhamos jornadas de trabalho de 13 horas diárias para nós poder chegar a um mínimo até hoje. E hoje nós estamos discutindo alguma flexibilização que houve através de medidas provisórias, mas que se esse pessoal não tivesse unido lá atrás, talvez hoje não estaria discutindo nada aqui, porque não teríamos o direito ao trabalho. Então, eu agradeço a oportunidade de participar, eu fico à disposição, sim. O que eu puder contribuir, eu sempre tive essa característica pessoal de buscar o auxílio, de trocar ideias, tá? Não me considero o dono da verdade e nem que a minha posição está sempre correta. Tenho humildade para admitir quando estou errado. Fica o direct, o pessoal que não me conhece pode me adicionar e a gente segue por outras vias, buscando sempre um engrandecimento de todos aqui. Exatamente. O importante é compartilhar conhecimento, né? Esse é um dos lemas da Tempo Jurídico, construir o conhecimento e compartilhar de forma descomplicada. Então, mais uma vez, vou agradecer a presença de todos aqui. Ainda em tempo também quero agradecer a presença do nosso atual presidente da OAB, da subseção de Bento Gonçalves, Dr. Rodrigo Terra, que estava nos assistindo. Muito obrigada, né, por nos prestigiar, né? Ele vai participar de uma live conosco também em breve, então já vamos deixar o convite, em breve será divulgado. E continue nos acompanhando nas redes sociais. Com violão, né? Ou sem violão? Com violão ou sem violão? Vai ser surpresa, vai ter que assistir para ver. Tem que ter o violão, porque ele está me devendo tocar o Sidney Magal. Ele não toca nunca Sidney Magal nas lives dele. Vai ser surpresa, vai ser surpresa. Tá bom, então. Aguardaremos. Muito obrigado, Dr. Kleber. Obrigada a todos. Uma ótima noite e um bom final de semana para vocês. Até mais. Tchau, tchau.